estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação afetuosa neste sábado, refletindo sobre o último domingo do ano litúrgico que começou no ano de 2020, já no final de novembro, e até agora, onde também nós concluiremos esse ano litúrgico e iniciaremos no próximo dia 28 o novo ano litúrgico, já com o evangelista Lucas. Este aqui foi Marcos. Até domingo passado fizemos a nossa reflexão sobre Marcos e hoje o evangelho traz o evangelista João. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, nós vamos lembrando assim que esse domingo ele tem um fio que conduz, que é o exercício do poder e do serviço da vida. É bonito, né, esse tema? Quer dizer, o poder eterno do Filho do Homem e de Jesus que serve à vida. Ele traz o quê? A paz. Provoca a paz, a viver em paz, né? Esse povo é provocado a viver em paz. Revela o reino de Deus sobre nós. Então, como é o último domingo do ano litúrgico, nós concluímos aqui a caminhada com os discípulos também, ou como os discípulos, né? E nós vamos proclamando a festa de Cristo, Rei do Universo. Nós também, nesse domingo, celebramos o Dia Nacional do Leigo, aquele também que serve. E por que nós vamos celebrar assim, tem essa festa? Por que falamos nela hoje? Nós revivemos assim as mensagens de Cristo, né? E o seu reino que foi entregue para nós. E muitos homens, outras gerações, né? Outros povos tiveram reinos, mas reinos que trouxeram conflitos, construções, desconstruções, aborrecimentos, guerras. Mas vem aqui também o reino de Deus, que é um reinado feito através da doação do seu Filho Jesus, que é através dele que nós temos o reino, né? Ele é que é o rei propriamente dito. Mas é um rei, como ele diz, o meu reino não é desse mundo. Olha como é que começa. Nós vamos lembrando que as leituras desse domingo, elas têm uma parte pautada na linguagem apocalíptica, aquela linguagem dos sinais, da revelação. E nós revivemos assim essa história assim que representando essa vida são as mensagens de Cristo e do seu reino, que estão assim das nações, entre as nações, dos homens que foram tidos também como rei, e nós estamos aqui. E todas as leituras desse domingo, elas vão falar dessa realeza. Aí vem logo a primeira leitura, que ela vai anunciar o Filho do Homem vindo do céu. Olha como é interessante. Exatamente, veio do céu, desceu dos céus para instaurar o reino. Aqui é um reino que é sem fim. E essa leitura é extraída, sabe, do livro de Daniel, o capítulo é 7, versículos 13 a 14. 13 e 14, não é assim? Aí nós vamos lembrar aqui um pouco do contexto daquela época, porque tinha os judeus, eles estavam sendo oprimidos pelo domínio grego, especialmente sobre Antíoco IV, que ele queria, quer dizer, era um convertido, mas ele queria impor assim o quê?
a sua religião, a sua cultura grega ao povo, a todo mundo. Não respeitava, tinha que ser em forma de opressão, era obrigado. E aí é que aparece o Daniel. E olha que Daniel já vem com essa visão apocalíptica, uma visão de sonhos, não é? E ele vai mostrar uma visão noturna que ele teve. E aí ele vai dizer assim, ele contempla 4 animais. Então aí já vai, esses 4 animais representam os reinos opressores. Esses 4 animais, eles vêm surgindo de dentro do mar. O que o mar representou? Só o lugar de pescaria, não, o lugar do mal, dos monstros, né? Das guerras, da pirataria, das derrotas. Mas também tem da pesca milagrosa, tem outras coisas boas. Mas quando se falava em mar, naquele contexto, era o símbolo do mal. E Daniel ainda vê, aí volta para os céus, né? Vai olhar nos céus, aí ele vê um ancião. Esse ancião representa Deus. Olhe como vai. E Deus vai confiar o seu filho a quem? Como o filho do homem que vai exatamente reinar com poder, glória, esse reino. Então a primeira leitura vai ser, essa primeira leitura sempre muito conectada com o Evangelho. Já nós chegaremos lá. E aí essa profecia de Daniel aí, ela vai mostrar assim, que a realeza ela é vivida plenamente com a vinda de Jesus. Jesus que desce, né, das nuvens, vem por meio do povo. E ele vem em nome da verdade, da justiça e do amor. É assim que vai ser o reino proposto por Jesus. Então, cabe a cada um de nós, batizados, comprometidos, discípulos hoje, a fazer o que esse reino seja mesmo uma realidade viva. E nós sabemos que atua no mundo de hoje. Nós sabemos que hoje é também celebrado, nesse 34º domingo, o Dia Nacional Mundial do Leigo. O leigo vem da palavra latina plebeu, que quer dizer pobre. O reino de Deus é dos pobres, daqueles que não têm vez e nem têm voz. Os marginalizados, mas são aqueles que lutam a favor da verdade, da justiça, da paz e do amor, nesse reino que foi instaurado. A segunda leitura ela é extraída do Apocalipse, o capítulo é 1, versículo de 1 a 8. E aí vai mesmo cristalizar o reinado de Cristo, ela vai trazer assim para nós, que ele vai constar da atitude de reconduzir, é isso que vai fazer, consiste na recondução de todas as coisas a Deus. Aí vai falar do homem criação, do homem vivente, né, do novo povo de Deus. E aí vai chegar a mostrar que a ressurreição é a vida, é o ponto final que vai fluir vida nova. Nós vimos no domingo passado, naquela comparação de todo aquele conflito que a comunidade vivia, a comunidade de Marcos, com o quê? Com a figueira. Não foi? Os brotos da figueira, já brotando, gerando vida nova. O Santo Evangelho, hoje é o Evangelho de João. O capítulo é o capítulo 18, versículos de 33 a 37. Ouçamos assim o Evangelho de João. Então, Pilatos entrou de novo no palácio. Chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Você diz isso por si mesmo, ou foram outros que lhe disseram isso a meu respeito? Pilatos falou: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim.
O que foi que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos teriam lutado para eu não ser entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos disse: então tu és rei? Jesus respondeu: você está dizendo, eu sou rei. Para isso eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, ouve a minha voz. De 33 a 37, ele prossegue mais um pouco, né? Quer dizer, no 38, o que é a verdade. Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus. Mas está bem, está ótimo. Fizemos a leitura e vamos aqui fazendo assim, essa interpretação. Vamos lembrando que esse ano, quando começou o Evangelho de Marcos, lá após o batismo de Jesus, lá pelo primeiro momento do primeiro domingo do tempo comum, o Evangelho de Marcos pregava Jesus dizendo assim: o reino de Deus está próximo, Marcos 1, versículo 15. Lembram? E essa expressão é uma expressão conhecida por todo o povo e ela era resumida como a aliança com Deus Pai. E no Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, diante de Pilatos, agora é diferente, né? O que vai acontecer? Jesus assume a sua realeza. E antes nós sabemos que tentaram muito que Jesus assumisse essa realeza. Lá na multiplicação dos pães, né, dos peixes, naquele dia, eles quiseram fazer de Jesus o rei e o aclamar, e ele não aceitou. E é por isso que ele diz: se eu fosse rei do jeito de vocês, do Império Romano, porque aqui, lá na primeira leitura, era o domínio grego, não é? Fazendo as perseguições. E aqui nesse evangelho agora é o mundo romano, né? Domínio dos romanos, o império. Esse que tomava de conta do mundo, e ele que se achava o mundo. O Império Romano considerava-se o mundo, o poder. E Jesus disse: meu reino não é desse mundo. Porque ele não era do mundo do Império Romano. O reino de Deus já está aqui, no meio de nós. Então ele vai assumir essa sua realeza. E nós vamos observar que naquele tempo tinha sofrimento, não é? Também muita violência. E essa violência estava onde? Representada por quem? Pelo Império Romano. Fazia isso, que é o império do mundo. E seu reino não deve ser desse mundo. Vamos esquecer essa palavra, não. Deus está reinando na própria manifestação de Jesus. E esse evangelho aqui são anotações, eu vou lendo, vou pensando. Quando diz assim, que o reinado de Jesus significa a capacidade de crer que ele não é chefe de nações, de várias nações, não. Ele é aquele rei que reina num trono chamado cruz. Olha como é diferente, não é numa cátedra. E esse trono chamado cruz, ele vai, através dele, ele dá a vida por nós, né, pelo seu povo. Aí ele responde também para Pilatos, né, ali com aquele diálogo, com aquele interrogatório. E ele diz assim: eu vim para testemunhar. Testemunhar, aqui para Jesus, é ser martirizado. Ele vai testemunhar o martírio de quê? Da verdade. É por isso que ele diz: a verdade não é o mundo que o povo quer escolher. Fulano de tal, no poder, isso. Jesus, a verdade para ele é que ele veio no mundo para fazer algo diferente.
que traz a paz, que nós vimos lá no começo, né? Ao povo, para viver em paz, que revela o reino de Deus. E é assim. Aí nós vamos lembrando aqui também, quando fala de pastor, não é? Eu sou o bom pastor, né? Eu cuido das minhas ovelhas, eu ando com elas, eu sento à frente, eu cuido, eu vou no meio delas, eu acolho aquela que está doente, curo as dores. E aí nós vamos ver que não é um rei que comanda, que oprime, que pressiona, mas é aquele que senta à frente. E nós vamos lembrar aqui, sabe quem é um rei que reina, um pastor, hoje o Papa Francisco. Ele senta à frente de quem? Ele põe-se na frente dos sofridos, os que estão nos cárceres, né, dos presos, dos doentes, dos migrantes, daqueles que são esquecidos da sociedade. E aí ele lembra bem forte, não esqueçam os pobres. É tanto que instituiu em 2016 o 33º domingo como domingo, o Dia Mundial do Pobre. E hoje, quando nós estamos aqui na festa de Cristo Rei, no Dia Nacional dos Leigos, que vão ser esses plebeus que vêm lá do latim, é dizendo assim o quê? Que eles são os últimos, são aqueles que não decidem nada, mas que enfrentam em busca da verdade e falam a verdade. Então é assim, é um reino que se iguala aos reinos do mundo? Não, porque aqueles reinos do mundo é diferente. Então, quando a gente diz eu sou leigo, é porque eu sou também um plebeu. E a realeza de Cristo, ela é bem diferente, não é? Ela porque ele é um soberano que já dissemos que a sua cruz o seu trono é uma cruz. A cruz vai trazer o quê? Significa sofrimento, mas não sofrimento de se acabar. Cristo que morreu por nós, mas ele ressuscitou. Mas um sofrimento significativo que vai trazer a luz, as trevas, a vitória, né? A alegria, a tristeza. Então, que vai trazer algo de bom. A gente diz assim, que o reino da verdade e da vida, que o reino de Deus é da santidade e da graça, que o reino de Deus é da justiça, é do amor e da paz. Por isso ele não é um reino desse mundo. Aí quando a gente fala em mundo, é esse mundo que nós estamos vivendo hoje também, das rebeldias, das guerras, das corrupções, dos desagravos, das opressões, da prepotência, da indiferença, daquele sofrimento de quem está sem um emprego, com fome, drogado, bêbado, sofrido, largado, marginalizado. Isso aí é que Cristo veio para construir o seu reino aqui. E por isso que nós, neste Dia Mundial dos Leigos, nós somos convidados mais a rezar, a reforçar o reconhecimento do nosso compromisso como leigos, de ser acolhedor, aquele que abraça, aquele que compreende, aquele que busca, aquele que abençoa, aquele que dá a mão, aquele que mata a fome do outro e volta. A gente vai pensar lá nas bem-aventuranças, daquele que visita, que dá o comer, que dá o agasalho, mas também da alegria de conviver, de encontro, de viverem junto nessa busca. Quando nós rezamos a oração que o Senhor nos ensinou, nós dizemos assim: venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. E esse reino é o quê? É um reino de verdade,
É um reino da graça, da santidade, é o reino da justiça, o reino do amor, o reino da paz. E que assim seja, irmãos e irmãs, tenhamos essa coragem de agradecer, ter gratidão a Deus pela conclusão de mais um ano litúrgico. Isso é muito bonito. Logo mais, daqui para o 8 de dezembro, nós teremos a coroação, assim, a conclamação do Ano Santo dedicado a São José. Lembram que foi no ano passado? Vem ao longo desse ano também. E nós vamos agradecer por tantas coisas. Vamos agradecer pela vacina, por toda essa equipe que se dedica, que se propõe a ajudar no apoio, no atendimento, a equipe da saúde, a equipe de quem trabalha, de quem varre, de quem limpa, de quem traz, de quem fabrica vacina, de quem transporta, de quem anuncia, de quem publica, de quem vacina, tudo, minha gente, de quem planta, de quem cuida da natureza. Olha aí os plantios. Vamos lembrando assim que não vamos dizer via sacra de sofrimento, não, vamos dizer caminhada da gratidão por tantos bens, pelo reino eterno que está aqui. O reino de Jesus está aqui no meio de nós. É diferente do reino dos sumos sacerdotes, fariseus, que entregaram Jesus a Pilatos. O reino de Deus é a lei, não é assim? É quem cuida daquela lei, quem obedece, a lei da observância. É aquele modelo. Então, eles prenderam Jesus e entregaram. Por quê? Porque Jesus dizia que era rei e ele não podia se comparar ao rei de Roma, ao imperador. Vendo? Então, a gente vai recordando. Olha, ao longo desse ano foi mostrado, né? Através do Evangelho de Marcos, foi mostrado muito assim, esse caminho de Jesus, qual foi a proposta dele, quem seguiu nós como discípulos. E nós vamos agora iniciar com o evangelista Lucas. Que Deus dê-nos uma boa semana, um bom domingo de Cristo Rei. Lembrando que no final da semana, a partir de sexta-feira próxima, nós teremos o encontro, né, ali na catedral com as irmãs, os padres, seminaristas da congregação da Copiosa Redenção, que vem lá do Paraná, do Amapá, e que vem passar 2 semanas na Diocese de Balsas, aqui Balsas. Eu entendi que São Raimundo das Mangabeiras, não sei mais se vão em outros lugares. Mas olha um momento especial para nós pararmos. Nada melhor do que já nesse início de penitência do Advento, que nós começaremos no domingo 28. O primeiro domingo do Advento, teremos o segundo, o terceiro, o quarto, para poder festejarmos a vinda do Salvador. A primeira vinda. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva o leigo, rezemos pelos nossos leigos, aceitemos a nossa condição de leigo na família, na comunidade, né, na paróquia, na diocese, na igreja, no meio do povo. Amém? Amém.